Olá pessoal, agora nós vamos dar início à nossa nona aula sobre o Evangelho de Mateus. Vai versar sobre o capítulo 8, aquele que vem logo em seguida ao Sermão da Montanha. Então ele vai começar com a descida da montanha e terminar com alguns episódios muito interessantes do Evangelho de Mateus. Estamos chegando perto da parte, tanto da parte escatológica de Mateus, quanto da parte das parábolas. Um forte abraço a todos e vamos ver mais esse vídeo. Oi pessoal, vamos analisar agora o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. O texto inicia-se mostrando o final do Sermão da Montanha. Logo no versículo 1 do capítulo 8 vamos ter: quando Jesus desceu da montanha. Após ouvirem o anúncio de Jesus, vários aceitaram preliminarmente as suas ideias e passaram a seguir ele. Mas um homem é especial, trata-se de um leproso. Isso nos faz pensar, antes de mais nada, por que existiam tantos leprosos doentes de hanseníase no tempo de Jesus e quase não encontramos casos hoje? Isto posto, é importante para nosso conhecimento entender um pouco da história. Vamos começar pela vacina. A palavra vacina vem do substantivo vaca. A primeira vacina da história foi contra a varíola, uma doença hoje extinta e que tinha duas variantes muito comuns. E era uma doença também causada por vírus. A dengue, por exemplo, é uma doença viral que tem 5 tipos de vírus. A gripe tem uma multidão de vírus. H1N1, H1N2, H18N18, por aí vai. A varíola era principalmente 2 tipos. A bovina, que não fazia mal aos humanos, e a humana, que em geral era fatal. Acontece que o cientista Edward Jenner, no ano de 1796, percebeu que as mulheres que retiravam o leite das vacas não contraíam varíola e acabou descobrindo que a imunidade era consequência da contaminação com o vírus Vacínia, nome do vírus da varíola bovina, e que deu origem ao nome do próprio imunizante, vacina. Esse vírus, Vacínia, não causa doença em humano. A varíola, embora mortal, não tinha variantes, as chamadas cepas dos vírus. Assim, a vacina eliminava 100% aproximadamente dos riscos. Lembrando que era uma doença fatal. A lepra é uma doença causada por uma bactéria, que não pode gerar vacina, mas é tratada por meio de antibióticos. O seu nome deriva do grego, que significa escamas, características das alterações causadas por essa infecção, que é transmitida por gotículas provocadas pela tosse ou contato com secreções. Ao contrário do que se pensa popularmente, lepra não é uma doença altamente contagiosa como a gripe, por exemplo. Mas como eram vistos os leprosos no tempo de Jesus? E como as pessoas se curavam da lepra se não existiam os antibióticos, muito menos os remédios? Ninguém vai colocar Jesus ou os evangelistas em dúvida, mas para os judeus antigos, qualquer doença de pele, lepra, micose, ácido úrico, fungos, etc., poderia ser confundido ou até mesmo acusado como a doença da hanseníase, como a lepra. Daí o grande número de leprosos naquela época. Voltando ao nosso objeto de estudo, o capítulo 8, marca um conjunto de milagres e curas realizadas por Jesus. São 10 relatos de milagres, que vão do capítulo 8 ao 9. Entre eles estão 2 curas de leprosos. A primeira cura de um leproso é logo na saída do monte, onde Jesus fez o Sermão da Montanha. Ele é abordado por um homem doente que pede, reconhecendo a força do Mestre, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar, conforme Mateus 8, 2b. Ele não pediu, apenas mostrou que acreditava, que tinha fé, ao contrário do que a sociedade colocava. Jesus toca o leproso e o manda procurar o templo para que atestassem que ele estava curado. Na sociedade judaica antiga, o leproso ou pseudo-leproso era uma pessoa de fora da sociedade. Eles viviam isolados em comunidades de leprosos e dependiam da caridade dos outros. Os leprosos precisavam avisar, gritando que estavam chegando. Assim gritavam e usavam guizos, sinos, para avisar sua chegada, como pode ser visto no livro do Levítico, Levítico 13, 45 e 46, que nós vamos ler aqui para vocês. Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro. Ficará impuro enquanto durar sua doença. Viverá separado e morará fora do acampamento.
Para a cultura judaica, a lepra era associada ao pecado. Assim, um pecador poderia ser punido com essa doença e se tornar uma pessoa separada, isolada da sociedade. Ao curar o leproso, Jesus o manda procurar o templo, a fim de que o sacerdote atestem a sua pureza e ele realizasse o sacrifício, a oferta determinada na lei, daí a citação no nome de Moisés, tornando-se testemunha viva da ação de Deus por intermédio de Jesus. Em seguida, Jesus vai para Cafarnaum, onde, de acordo com a tradição, vivia Pedro e sua sogra, e onde, de acordo com muitos estudiosos, Jesus tinha uma casa ou um local onde vivia. Cafarnaum significa vila ou aldeia de Naum. Ficava na margem norte do Mar da Galileia e da cidade de Betsaida, onde teria nascido Pedro, e da cidade de Corozaim, além da proximidade da Via Maris, Estrada do Mar, que ligava o Egito à Síria e ao Líbano, passando da Cesareia Marítima. E de acordo com Mateus 9,9, existia um posto de alfândega e uma guarnição romana, indicando que a cidade era fronteiriça entre os estados de Filipe e Herodes Antipas. Agora, nos versículos do 5 ao 14, mostramos um encontro de dois mundos. De um lado, o reino de Deus, representado por Jesus. Do outro, o Império Romano, representado pelo centurião, oficial romano, que se ajoelha, sinal de respeito e adoração, um sinal reservado a reis e oficiais de patente superior. Ele pede não para si mesmo, mas para um empregado, que mostra a natureza do centurião. Não era uma pessoa alienada e que tinha mais que um empregado, mas um amigo. O sentido pode ser mais figurativo. O nome do centurião não é citado, bem como não explica o motivo da paralisia, mas deixa claro o sofrimento do empregado. Jesus cura o empregado e anuncia que mesmo os estrangeiros podem aceitar e participar do projeto do reino de Deus. Jesus vai ainda mais longe, pois anuncia que nem dentro dos fiéis e seguidores ele não encontrou ninguém com uma fé tão grande, como pode ser visto no versículo 10b. Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Por curiosidade, a frase do centurião passou a compor a nossa liturgia durante a consagração. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada ou em minha casa. Dizei uma palavra e meu empregado ficará curado, conforme Mateus 8,8. Mas o centurião lembra que ele, como soldado, recebe ordens e as distribui. Assim, ele assume que Jesus não precisa nem ir à sua casa ou tocar o seu servo, que basta uma ordem do mestre e o seu empregado estará curado. Fechando esse pensamento, vamos ter a visão da relação de obediência e escravidão. Para esses povos, infligir castigos físicos aos empregados e escravos, bem como a crianças, era demonstração de poder. Um poder ligado à sociedade machista, baseada no poder do homem adulto e poderoso, em geral, pessoa de alto poder aquisitivo. Jesus anuncia a chegada ou a expansão do reino de Deus para vários lugares do mundo. Afinal, ele anuncia, nos versículos 11 e 12, que muitos virão do Oriente e do Ocidente para se sentarem à mesa do reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé no Deus único, que são os pais do judaísmo, os patriarcas. Isso significa o anúncio da realização do reino para o mundo todo e, em contrapartida, a rejeição e a condenação do povo judeu ao sofrimento provocado pela ignorância e o afastamento de Deus. Ora, ao final, Jesus coloca a responsabilidade no próprio oficial, seja feita conforme a tua fé, conforme 8,13b, e o empregado se curou. Em seguida temos a terceira cura, a sogra de Pedro. Ela estava com febre. Ao ser tocada por Jesus, foi curada e começou a servir. Embora o próprio Jesus coloque em algumas passagens, deixe tudo e me siga, o projeto do Pai é mais amplo, e não podemos abandonar nem nosso passado e muito menos as pessoas que dependem de nós. Pedro tem esposa, talvez filhos. O convite ao projeto do Pai é colocar-se a serviço. Pensando no texto com um olhar mais voltado ao pensamento teológico, o que reporta a febre? Reporta o fogo, o corpo abrasado, quente, queimando. Os antigos associavam todas as doenças aos maus espíritos. Assim, quando Jesus cura a sogra de Pedro,
que é inominada, sem nome, ele expulsa o mal e destrói os motivos que afastam do serviço. Ela pode e volta a servir, no sentido de colocar-se de pronto ao projeto do Pai. Na sequência desse texto, vamos ter um grupo de doentes, sem citar números ou doenças, mas deixa clara a visão da época, pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Ele as curou com a sua palavra, mas o autor lembra que a passagem do profeta Isaías, ligando Jesus ao servo sofredor, com a citação de um trecho do quarto cântico do servo sofredor, conforme Isaías 53:4, um texto do Deutero Isaías, que escreve para o povo que estava no exílio no século 6 a.C. Os versículos 18 a 22 mostram as primeiras exigências, algumas até contraditórias se for lida e observada de maneira literal. Inicialmente, Jesus se afasta da multidão. Muitos são seguidores de momento. Ao verem algo acontecer, acreditam que algo mágico poderá ocorrer. Jesus quer seguidores fiéis ao projeto de Deus, ligados pelo amor ao Pai e ao próximo. Jesus ordena, provavelmente aos seus discípulos, para que tomem um barco e passem para o outro lado da região onde existem povos pagãos, sírios e judeus. Um escriba, alguém ligado ao poder, observem com atenção o título utilizado por ele, Mestre. Sempre que alguém ligado ao poder contrário ao projeto de Jesus e do Pai o chamam de Mestre, e não o título utilizado pelos discípulos, Senhor. A escolha dos seguidores não é realizada pelo seguidor, mas sim pelo Mestre. Assim, o doutor da lei assume ser mais poderoso que os outros e se acha no direito de seguir ao Mestre. Jesus rejeita o seguidor e o evangelista faz uma ligação política na situação vivida. Jesus fala sobre a morada das raposas e das aves. Suetônio, um biógrafo romano que viveu entre os meados do século I até o primeiro terço do século II, nascido em 69 e morto em 141 d.C., aos 72 anos, conforme dados da Wikipédia, denomina o ambicioso imperador Vespasiano de raposa e Herodes é chamado de raposa em Lucas 13:32. Quanto aos pagãos, pode ser ligado às aves. E quanto ao discípulo? Embora Jesus mostre a necessidade da manutenção da família, sogra de Pedro, aqui ele expõe o seu discípulo que os mortos enterrem os seus mortos. Enterrar o pai é algo ligado aos mandamentos, e não fazer é uma maldição. Lembra o mandamento de honrar pai e mãe? Não se sabe se é um fato ou uma parábola. Se for um fato, é um rompimento com a matéria e o reforço de seguimento a Jesus, que ninguém nem nada pode desviar. Como parábola ou metáfora, é deixar os mortos espirituais, aqueles que não seguem Jesus, para que se enterrem os seus próprios mortos, os seus iguais. O próximo trecho, de 23 a 27, nos mostra o quanto os próprios discípulos ainda não conhecem o Senhor. Para entender melhor essa passagem, é bom lembrar que os judeus, embora vivessem próximos à água de um lago com o mar Mediterrâneo, do outro com o lago da Galileia ou mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto, eles não tinham afinidade com a navegação. Jesus entra no barco e é seguido por aqueles que o aceitam. A tempestade é a representação de todas as dificuldades impostas pelo projeto do Pai. Aqueles que estão no barco são os que aceitam viver na comunidade, mas as dificuldades são muitas. Um vendaval delas. O barco sacode e começa a fazer água. Para os antigos, a força do mar é algo incontrolável, que somente obedece aos desejos do Pai, de Deus. Lembra o dilúvio? Como pode Jesus dormir nessa situação? Jesus confia em Deus. Ao ser acordado pelos discípulos, Jesus alerta que eles têm pouca fé. Jesus determina ao vento e às águas que parem, e eles de imediato obedecem. Mostra o poder de Jesus sobre todas as dificuldades do mundo. Os discípulos ficaram admirados, mas ainda estão descobrindo quem realmente é Jesus. A terra dos Gadarenos é um território da presença heterogênea, com romanos, sírios e judeus. Encontra um novo tipo de rejeição, dos possuídos que viviam nos cemitérios e vieram ao seu encontro. Esses são de uma nova categoria. São pessoas chamadas de descartáveis, ou seja, pessoas que, se desaparecerem da sociedade, ninguém vai perceber.
Esses homens estavam dominados por demônios, então já excluídos, pois vivem fora da área urbana, nas proximidades de uma estrada. Ao perceberem a presença de Deus em Jesus, eles se rebelam e assustam. Questionam a Jesus sobre o que ele quer deles antes do tempo, ou seja, antes do julgamento final. Essa situação mostra a capacidade de Jesus de atuar como juiz escatológico. Existia uma grande manada de porcos, lembrando que para o judeu o porco é um animal impuro. Isto mostra um contexto pagão, ou seja, sem os ritos judaicos. Os porcos eram usados para muitos fins, entre eles alimentação e diversos sacrifícios aos deuses pagãos. Os espíritos maus, sabendo do poder de Jesus, fizeram uma proposta: abandonar os possuídos e ocupar os porcos. Ao acontecer isso, os porcos se lançam ao mar de um penhasco. Nesse ponto ocorre um conflito entre Jesus e a sociedade pagã. Essa sociedade condena Jesus a se retirar do seu território, pois o importante para essa sociedade não eram os dois excluídos, mas a perda econômica dos porcos. Encerramos assim o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Espero que vocês tenham compreendido e fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que porventura vocês venham a ter. Fiquem com Deus, na paz de Cristo, o bom pastor.